Hora da previsão do tempo aqui no JG. A cidade de São Paulo ainda vive os reflexos do temporal de ontem à noite. Uma pessoa segue desaparecida. A Fernanda Azevedo já está aqui para trazer as informações para a gente. Boa noite, Fê. E eu já aproveito para perguntar também se há previsão de mais chuvas no fim de semana. Boa noite para vocês. Tem previsão de chuva sim. Chuva em forma daqueles temporais de verão que podem ser fortes onde cair. Hoje, por exemplo, choveu forte à tarde na Zona Norte e Marginal Tietê, perto do local da queda do avião. Foi entre 1 e 2 da tarde e outras regiões da cidade não viram essa chuva. Ontem também o temporal foi bem desigual pela cidade. Na Zona Sul, um homem desapareceu após o carro ser arrastado para dentro de um córrego. Veja na reportagem. As buscas foram retomadas pelos bombeiros nesta manhã. Familiares de Eric Santos, de 24 anos, chegaram a manter contato com ele durante o temporal, mas depois perderam a comunicação. Mandou no grupo do trabalho e mandou para a noiva dele também, que a água estava subindo muito, que ele precisava de socorro e o carro estava sendo arrastado. O carro foi encontrado completamente destruído dentro de um córrego no Capão Redondo, na zona sul da capital, ainda na madrugada. Imagens mostram a região onde ele desapareceu completamente alagada na noite de ontem. Jadiel, que é primo do Eric, disse que ontem mesmo a família se mobilizou para procurar no córrego. Eles se queixam que os bombeiros demoraram para começar as buscas na região. Não fui eu que liguei para os bombeiros, então a pessoa que chamou apenas disse que caiu um carro dentro do córrego e esse carro estava com as luzes acesas. Então ele foi basicamente para ver se tinha vítima, como não tinha vítima, entre aspas, ele foi embora. E então a gente mesmo procurou, ainda não estamos encontrando e a gente tenta falar com a equipe de bombeiros, que parece que hoje uma equipe foi procurar dentro mesmo, no sentido do córrego, aí passando Vila das Belezas, Campo Limpo, Giovanni, e ainda não encontraram o meu primo. O temporal atingiu a cidade de maneira desigual. Primeiro, moradores da Zona Leste receberam um alerta pelo celular de tempo severo. A mensagem é acionada pela Defesa Civil pelo sistema Cell Broadcast, independente de cadastro. Poucos minutos depois, uma segunda mensagem alertava para os riscos na Zona Norte, no centro e oeste de São Paulo. De acordo com medição do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, choveu 55 milímetros no Ipiranga e no Campo Limpo, na Zona Sul. Na Lapa, Zona Oeste, foram 31 milímetros. Itaquera, Zona Leste e Santana, Zona Norte, 27 milímetros. Foi suficiente para São Paulo reviver os momentos de tensão das últimas semanas. Ontem foi a vez da escadaria da estação Santana do metrô na linha azul virar uma cachoeira. Na cidade foram 22 pontos de alagamentos, 40 chamados para queda de árvores, 2 delas caíram sobre veículos. Até granizo caiu nas zonas norte e leste. No pico das chuvas, 150 mil clientes da Enel ficaram sem energia elétrica. Choveu forte também em cidades do ABC Paulista, como São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Foram 10 quedas de árvores nas 2 cidades. Parte do forro do teto de um supermercado em São Bernardo desabou. Não houve feridos. A capital paulista ainda se recupera de uma das maiores chuvas já registradas na história no dia 24 de janeiro. Neste dia, estações do metrô ficaram completamente alagadas e pessoas precisaram se agarrar aos corrimãos. No último final de semana, um novo temporal alagou diversas regiões da cidade novamente. Uma pessoa morreu dentro do carro em um alagamento na Vila Prudente. E sobre as buscas pelo Eric, em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado sobre o desaparecimento dele ontem às 11 da noite, mas que devido às condições climáticas e de visibilidade, as buscas foram retomadas hoje de manhã. E lembra da situação nos Jardins Pantanal e Helena, lá na zona leste de São Paulo? Pois é, seguem alagados há mais de uma semana. Prejuízo que poderia ser minimizado com um polder. A estrutura que evita inundações estava prevista para ser inaugurada em 2023, mas só deve ficar pronta daqui 45 dias. Quem mostra mais é a repórter Lígia Neves. Começa a chover e os moradores ficam apreensivos. O seu Francisco perdeu tudo na enchente. Só deu tempo eu subir, porque lá em cima tem 3 quartos, né? Aí nós subimos lá para cima. Mas a mulher não subiu porque fez a operação, ela não pode subir a escada.
E ela está embaixo. Tudo dentro da água lá. Não posso tirar, que eu não tenho força, não vou fazer uma queda. Segundo especialistas, as enchentes que atingiram o Jardim Pantanal e o Jardim Helena poderiam ter sido amenizadas com obras estruturais. Uma solução seria um polder, que foi prometido pela Prefeitura em 2023. A obra, orçada inicialmente em R$6,5 milhões, já custou mais de 8 milhões. Agora, segundo a Secretaria Municipal das Subprefeituras, o polder está em fase final de implantação. Com mais de 500 dias de atraso, a previsão é que a estrutura comece a funcionar no final de março. O polder é um sistema usado para combater as inundações em localidades construídas na beira de rios, como é o caso do Jardim Pantanal e aqui do Jardim Helena. Nós tentamos chegar até a obra, mas a rua que dá acesso ao local está assim, alagada desde sábado. Fez o piscinão do Romano, o piscinão da Vila Itaim, transferiu o problema para cá. Só que aqui continua esse problema. Aí falaram que fizeram um piscinão, mas aqui para nós não é um piscinão, fizeram uma caixa d'água. Se fizesse 100 caixa d'água dessa, não ia suportar. O Carlos gravou a situação da obra hoje à tarde. A água da enchente e o lixo tomavam conta do local. Olha como é que está a situação aqui ainda. Esse professor de engenharia explica que, ao construir estruturas como um polder, é preciso considerar que, com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, esses sistemas podem não aguentar, como aconteceu em Porto Alegre em maio do ano passado. Semana passada, então, se registrou a maior chuva da história em São Paulo. No ano passado, então, a gente teve recordes em vários lugares do Brasil. Então, assim, uma obra como essa, uma medida estrutural como essa, quando ela fica pronta, ela já está obsoleta, porque a gente não sabe o que vem, né, pela frente. A gente tem que ter sistemas que possam auxiliar a gente na hora de fazer esses projetos para que não seja uma coisa absurdamente cara, inviável, mas que também possa proteger a população desse tipo de problema. Enquanto a água não baixa, o Aguinaldo tenta ajudar os moradores do bairro. Ele mora na região há 50 anos e pede uma solução definitiva para o problema dos alagamentos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, disse que a proposta mais adequada seria a remoção dos moradores da região. Vamos ver a gente, vamos enxergar. Nós somos ser humano, né? Hoje o que tem, a situação da água suja, isso aí é perigoso pegar doença. Nós não merecemos ficar nessa situação. As pessoas vão criar como? Pânico, né? Choveu, já vai ficar com medo. Pois é, em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras reiterou que o polder está em fase final de implantação de equipamentos para bombeamento e confirmou que a previsão do início do funcionamento é no mês que vem. Além disso, destacou que, como medidas emergenciais para suavizar os efeitos das fortes chuvas nos últimos dias, a pasta executou ontem serviços de remoção mecanizada de objetos na Rua dos Murerés e bombeamento de água na Avenida Félix Nascentes Pinto e Estrada da Bianca, e que outros pontos da região recebem diariamente equipes de limpeza e bombeamento de água. E as chuvas seguem castigando também o Nordeste, mudando agora de região. A gente tem mostrado a situação do Recife, em Pernambuco, com 7 mortes em 2 dias. E agora cidades da Paraíba também estão sofrendo muito com a cheia dos rios. Na Baía da Traição, todos os 9.000 moradores estão sem água. O abastecimento foi cortado por causa dos alagamentos. E segundo a Metsul, o mesmo sistema que leva chuvas para o Nordeste tem relação com o que provocou o temporal de ontem aqui em São Paulo. É o vórtice ciclônico em altos níveis. Essa baixa pressão aqui, que gira no sentido horário, estava posicionada ontem bem em cima de Minas Gerais. No centro desse VCAM, o ar fica seco e nas bordas deles a produção de muitas nuvens de chuva, que ocorreram então no litoral do Nordeste e aqui em São Paulo ontem. Além disso, uma frente fria está passando, afastada, enfraquecida pelo Paraná, mas mesmo assim ajuda a canalizar umidade lá do norte do país. O fim de semana será muito quente. Há previsão de pancadas isoladas em todos os estados do norte do país. No Nordeste chove mais no Maranhão e já na faixa leste a chuva diminui, o que é uma boa notícia. Temporais isolados são previstos também entre Goiás
Goiás, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Aqui na capital paulista, atenção para altas temperaturas. Amanhã máxima de 30 graus à tarde. No domingo faz 31. Nos 2 dias pode chover forte entre tarde e noite. A Climatempo prevê entre 8 e 10 milímetros de chuva, mas isso é uma média. A gente viu que a chuva cai de maneira desigual pela cidade, então fica o alerta. Fiquem de olho nos avisos da Defesa Civil e, se chover, busquem abrigo. Bom fim de semana para todo mundo, em segurança, e nos vemos na segunda. Obrigada, Fê. Até segunda. Até. Bom fim de semana.